Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que é muito comum. Muitas pessoas, principalmente mulheres, me procuram para falar sobre homens, né? Seus relacionamentos afetivos. Então, você conhece alguém que tem muita raiva dos homens, que acredita que eles são todos iguais? É muito comum pessoas me procurarem pedindo ajuda para deixar de sentir essa raiva e de ter um bom relacionamento, que é isso que todo mundo deseja, não é? Agora, o que pode ter gerado essa raiva tão profunda? Pode ter sido uma decepção amorosa? Pode sim. Pode ter adquirido na infância? Pode sim. Pode ter sofrido com algum abuso e não se lembra? Pode também. Então, enfim, pode ser, né, vários fatores. O medo de se relacionar, né, com alguém, de se apaixonar e sofrer. Né? Então, eu vou dar o exemplo dessa moça. Essa moça que me procurou e que estava carregando algo que não lhe pertencia, né? Mas ela possuía muitas crenças limitantes, né, muito fortes, a respeito dos homens que passaram de geração a geração. E isso criou uma raiva, né, muito grande em relação aos homens. E eu acredito que tenha sido de gerações a gerações, né? Foi se criando pelos seus ancestrais, por não terem tido assim uma boa experiência nos seus relacionamentos afetivos. Então eu estou citando aqui o exemplo dessa moça que cresceu com muita raiva dos homens. Ela começou a namorar um rapaz e não conseguia se apaixonar. Ela simplesmente terminava com ele e com todos os outros relacionamentos que ela teve com muita facilidade. Então essa moça nunca mais conseguiu se apaixonar por ninguém, afastando dela os homens. Mas ela não sabia porque tinha tanta raiva dos homens. E quando ela fez a sua constelação familiar, ela conseguiu identificar a origem dessa raiva. E aí a sua mãe falava muito mal para ela dos homens. E ela ainda era criança, né? Ela ainda era uma criancinha, quando a sua mãe começou a falar muito mal dos homens. Então, nessa constelação, ela conseguiu identificar a origem dessa raiva e foi verificando que a sua mãe falava muito mal dos homens na frente dela, né? A sua avó também falava muito mal dos homens para ela, para piorar o quadro. O seu pai biológico, né, foi embora de casa quando ela tinha 8 anos. E esse pai, ele era o seu herói, mas com o passar dos anos, ela foi ouvindo, né, repetidas vezes, essa mãe, que estava com muita raiva do seu ex-marido, vamos colocar ele aqui um pouco distante, né? Então a sua mãe falava muito mal dos homens na frente dela, a sua avó materna também, e ela tinha o quê? Apenas 8 anos. Então esse pai, que era o seu herói, mas com o passar dos anos, ela foi ouvindo e ouvindo, repetidas vezes, da sua mãe, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, das amigas da sua mãe, né? Então ela foi ouvindo dessas amigas também, da sua tia, né? Então ela sempre ouviu isso, que os homens não prestam, que os homens traem, que os homens vão embora, que os homens são muito egoístas. Imagine ela ouvindo dessas pessoas,
tantas crenças limitantes. Seu pai não presta, seu pai foi embora, seu pai era preguiçoso, os homens são todos mulherengos. Então a raiva dessa criança, dessas pessoas foram passando para essa moça, que na verdade ela era uma criança, ela só tinha 8 anos. Então foi passando, né, um programa sendo instalado na mente dessa moça, foi instalado com sucesso. Todas essas crenças limitantes repetidas vezes, falando: homens não prestam, homens são todos iguais, são mulherengos, são egoístas. E foi se criando o quê? Um programa negativo instalado com sucesso. E aí, para a gente criar um hábito, nós precisamos, né? O nosso cérebro precisa criar, quando o hábito ele é formado pelo nosso cérebro, ele precisa de repetições, né? Precisa de padrões de repetição. Então, se você, por exemplo, assistir um filme, né? E você vai para o cinema, qual é a primeira coisa que surge na sua mente? Pipoca, pipoca, não é? Balinha, bala. A maioria das pessoas levam para o cinema pipoca, bala. Já foi instalado com sucesso esse programa e relacionando o filme com a pipoca, com a comida. Você, quando vai sentar no sofá para assistir algum filme, você tem o hábito de comer? Se você tem, e isso você repetiu várias vezes, criou-se então um programa instalado ali com sucesso e que pode muitas vezes te prejudicar, né? Então, assim são os programas mentais. Tudo que nós pensamos é um programa mental. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Tudo que nós ouvimos, né? Tudo que nós falamos repetidas vezes. Então, voltando para a história dessa moça, ela passou a ter muita raiva, né, do seu pai. E ela se afastou desse pai por causa dessas crenças limitantes dos seus ancestrais. Então, essa filhinha, que era pequena e não possuía o juízo crítico de um adulto, mesmo porque a criança interpreta todos os acontecimentos muito diferente de um adulto, então ela ficou muito triste do seu pai ter ido embora. Ela ficou muito triste, se sentiu abandonada, rejeitada, e começou a sentir culpa, pensando que seu pai foi embora por causa dela, que ela pode ter atrapalhado alguma coisa. E por culpa dela, o seu pai não gostava mais da mãe dela. Olha como ela interpretou tudo isso e foi para o seu subconsciente e esqueceu. Aí ela cresceu, vou tirar ela daqui, e tornou-se uma bela moça, né? Então, o pai, ele representa a nossa força, o impulso para seguirmos na vida. Ele nos libera para sermos prósperos. A força do Pai nos ajuda a seguir o nosso destino, a sermos pessoas prósperas, a nos relacionarmos melhor no nosso trabalho, né? Para poder estudar, trabalhar, vencer na vida. Então, essa jovem, ela conseguiu identificar a origem do seu problema nessa constelação e conseguiu entender muitas coisas, né? Devolvendo para sua mãe, né? Devolvo para você, mamãe, todas essas crenças limitantes em relação aos homens que não me pertencem, né? Que eu sinto muito de você não ter sido feliz no seu casamento, mas isso não me pertence. Então ela fez a devolução, também fez a devolução para a sua avó, não é? Falando para a sua avó, devolvendo a ela tudo aquilo que lhe pertencia, ficando com ela só o que lhe pertence. De fato, né? Fazendo então aqui a devolução das crenças limitantes, começando a harmonização no seu sistema familiar, não é? Então ela procurou o seu pai, depois
que ela constelou e que ela continuou procurando o seu autoconhecimento, continuando na terapia. Então ela procurou o seu pai, né, e pediu para conversar com ele. E após uma longa conversa, né, eles conseguiram se abraçar. Ela conseguiu resgatar todo o amor que tinha por ele, conseguiu entender as suas razões por ter saído de casa, né? E ele também pediu desculpas para ela. Então ela reverenciou esse pai, aceitou as desculpas do seu pai, né? Conseguiu perdoar o seu pai. E ao perdoar o seu pai, ela conseguiu se curar a ferida daquela criancinha. Ela conseguiu curar a ferida, aquela criança que estava ferida, não é? Então a sua vida começou a melhorar em todos os sentidos. Ela conseguiu ser promovida no seu local de trabalho, ficou mais autoconfiante, não é? E logo ela conheceu um rapaz. Ela conheceu um rapaz, vamos colocar o pai aqui. Ela conheceu um rapaz. Olha que bonitinho. E aí então, ela conseguiu namorar esse rapaz, ela conseguiu noivar com esse rapaz, ela conseguiu se casar com esse rapaz e conseguiu ter 2 lindos filhos com esse rapaz. Então, às vezes, a vida, né, de uma pessoa fica travada, bloqueada, porque ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue ter relacionamentos afetivos saudáveis, ela possui muitos cursos, ela possui muitas formações, é uma excelente tecnicista, mas tem muita dificuldade com os relacionamentos interpessoais, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. É uma pessoa travada, bloqueada, e não sabe por quê, porque está lá atrás, né? Então, quando a pessoa fica bloqueada, que nada flui dessa pessoa, então ela fica repetindo padrões de comportamento, de acontecimentos por uma vida toda, sem entender por que sofre tanto. E está sempre culpando os outros, né? Porque é mais fácil do que olhar para dentro. Quando nós culpamos os outros de tudo que nos acontece, é porque a gente não tem dificuldade de se olhar no espelho e perguntar: o que está acontecendo? Será que tudo isso está acontecendo por culpa das pessoas? E eu? Como é que eu fico nessa história? Quem eu sou? Onde que eu tenho que melhorar para que eu possa mudar esse cenário? Porque se eu ficar sempre fazendo as mesmas coisas todos os dias, agindo da mesma forma, eu vou obter o mesmo resultado, não é? Então, se eu quero que o cenário modifique, eu tenho que mudar a minha estratégia. E é assim que nós funcionamos. E às vezes a pessoa passa uma vida toda reclamando, culpando os homens porque eles são assim, porque eles são assados, porque não é verdade. Existem homens bons, como existe também mulheres boas. Existem pessoas boas. Quando nós mudamos o cenário da nossa vida, né, nós harmonizamos o nosso sistema familiar, como Bert Helling bem coloca, é importante que haja a hierarquia, que nós nos sintamos pertencidos ao nosso sistema familiar, porque ninguém pode ser excluído desse sistema familiar. Precisamos ter uma ordem de hierarquia, respeito pelos mais velhos, não é? Gratidão pelos mais velhos. Então fica aqui a minha mensagem de hoje para uma reflexão, a história dessa moça, que hoje ela está se sentindo uma pessoa melhor, compreendendo tudo o que aconteceu lá atrás, na sua infância, entendendo que também ela não culpou a sua mãe, não culpou a sua avó, não culpou suas tias e nem as amigas da mãe.
porque ela sabia que elas também possuíam crenças limitantes dos seus ancestrais, que vão passando de geração a geração até que alguém toma consciência e diga: eu quero mudar esse cenário, eu quero mudar esse quadro porque faz sentido para mim, eu quero ter uma vida melhor. Então parte do princípio que eu mudando tudo em minha volta, com certeza eu vou obter ótimos resultados. Fica aqui então essa breve reflexão. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Aproveite para dar o seu like caso você tenha gostado deste vídeo. Dê o seu like, por favor, faça comentários e compartilhe. Vamos ajudar outras pessoas e também ajudar meu canal a crescer. Gratidão!